valor excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nele. Bom dia, mais uma vez estamos aqui para desfrutar dos provérbios, palavra de sabedoria. Hoje, 30 de setembro, graças a Deus, finalizando o mês. E vamos ver o provérbio de hoje. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Provérbios 24:11. Nós temos o texto aqui que vai explicar melhor esse provérbio, vai nos dar uma clareza da autoria do irmão Pedro Drong. E temos como título, Reacender o fogo do Evangelho. Todos os dias muitos pecadores estão sendo ceifados para a morte eterna, por não terem ouvido a palavra da salvação. Pois todos pecaram e o salário do pecado é a morte, sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Hebreus 9:22. Por amar o homem, Deus enviou seu Filho Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz e derramou seu sangue para o perdão dos nossos pecados. Basta o homem confessar com a sua boca e crer no coração que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, será salvo. Tão simples assim. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está registrado no livro de Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 13. Mas como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se nada há quem pregue? Portanto, é importante que haja quem pregue a palavra da fé, o evangelho da salvação. Todos nós podemos cooperar para o progresso do evangelho. Vamos pedir ao Senhor para reacender o fogo do evangelho em nós, restaurando o nosso amor pelas almas. Tomemos as palavras de Paulo como nossas, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Está registrado no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Então, até amanhã com mais provérbios, palavras de sabedoria. Bom dia! Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria Pedro Drong. Leitura Márcia Girlânia. Amém. Jesus é o Senhor. Vamos ler no Alimento Diário, a semana 2, terça-feira. Leitura bíblica. 2 Coríntios 10:6. Ler com oração, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Terça-feira hoje tem como título A Essência do Deus Triuno. A maneira de nos sujeitarmos plenamente a Cristo não é ouvindo muitos ensinamentos, sermões, doutrinas e teologia sobre submissão. Alguns ouviram o ensinamento por vários anos, mas diante das provações, rebelaram-se e desistiram. O caminho é encher-se da verdade, Cristo. Quanto mais cheios de Cristo, mais obedientes a Ele seremos. Isso se dá por meio da palavra. Deus nos escolheu para ser membros do corpo de Cristo quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados e andávamos na vaidade dos próprios pensamentos alheios a Deus. Graças ao Senhor, a verdade do Evangelho chegou até nós, recebemos o Espírito e a vida de Deus, mas ainda carregamos muitos elementos do velho homem. Deus precisa lavar-nos, para que a santificasse, tendo-a purificado
por meio da lavagem de água pela palavra. Isso está em Efésios 5:26. Fazendo a imersão na palavra, inculcamo-la em nosso coração e somos, por um lado, lavados de todos os elementos de rebeldia e, por outro, preenchidos de Cristo, da realidade da verdade, em cada parte de nosso ser. Desse modo, podemos ser apresentados a Deus, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A palavra aniquila toda a rebeldia de nosso ser. Ela é extremamente eficaz como um míssil. As armas de nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Isso está em 2 Coríntios 10:4. Fortalezas referem-se às resistências ao governo de Deus e de Cristo. Sofisma é todo tipo de discurso vazio que nos desvia da palavra de Deus. E toda altivez diz respeito ao orgulho e soberba. A palavra é essa arma poderosa e eficaz que destrói toda rebeldia em nosso interior. Destrói toda fortaleza que o ego levanta contra o conhecimento de Deus e leva nossa mente à obediência de Cristo. A obediência da igreja será usada como plataforma para Deus punir toda desobediência, quando nossa submissão for completa. Isso está em 2 Coríntios 10:6. Nós nos tornaremos a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, porque Cristo já nos terá enchido. Senhor Jesus, não haverá parte alguma de nosso ser resistente a seu governo. Deus estará pronto para punir toda desobediência, varrendo-a desse universo. Então, Cristo reinará. Deus fez toda a criação, o tempo e o espaço, para fazer sua vontade, porque a terra está separada dos céus. Na semana anterior, vimos que o tempo é para fazer a vontade de Deus. Então, certamente, a terra também é importante para fazer a vontade de Deus. Deus criou todo o universo, mas o ponto mais importante para ele é a terra. Criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Nesse versículo, a palavra Deus em hebraico é Elohim e significa Deus soberano, divino, com ênfase no poder de Deus para a criação. Essa designação de Deus está no plural. No entanto, o verbo criar, bara, em hebraico, está no singular e significa criar do nada. Trazer à existência o que não existia. Toda vez que a palavra bara é usada, o sujeito é Elohim. Nosso Deus é aquele que pode criar do nada, trazer à existência as coisas que não existem. Apesar de Elohim ser plural, não adoramos três deuses. Um só Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em Isaías 45:5a diz assim: Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Deus é único. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Não há três deuses, mas um só Deus. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não somos triteístas, cremos em um só Deus. O Evangelho de Mateus esclarece que Deus é triuno. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Na verdade, aqui lê-se um único nome, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Então, nosso Deus é único, mas é triuno: Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade é para que Deus seja transmitido em sua essência, vida e natureza, como as riquezas da boa terra. O Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiro de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Deuteronômio 8:7. Deus Pai é representado pelo manancial profundo. Possui riqueza imensurável de água. Contudo, como fazer para que essa riqueza chegue ao homem? Graças a Deus, Cristo, como a fonte, trouxe à superfície da terra as riquezas do manancial profundo. Deus passou a jorrar pelo Filho. Cristo morreu, ressuscitou e se tornou o Espírito, por meio do qual o Deus triuno tornou-se acessível como ribeiros de água. Amém. Assim como a água que está presente no manancial, na fonte e no ribeiro é uma só, Deus é único. E a água que Deus quer dar ao homem é Ele mesmo. Deus deseja dar sua vida e natureza ao homem. Não teríamos como acessar o Deus, que é o manancial, que habita na luz inacessível. Mas Cristo, que é a fonte, o trouxe até nós. E por meio do Espírito, que é o ribeiro, a essência divina. As riquezas do Deus único, Pai, Filho e Espírito, fluem até nós justamente para nos alcançar. Amém. Tenha uma boa terça-feira, um bom desfrute e vamos em busca da luz, da direção e da demoestação. Amém. Jesus é o Senhor. Olá, criançada! Vamos juntos fazer a imersão nesta terça-feira? Em Gênesis, Deus criou o tempo. Tudo Ele criou. Vamos juntos? Em Gênesis, Deus criou o tempo. Em Gênesis, Deus criou o tempo. Deus criou o tempo. Comigo, vamos lá! Em Gênesis, Deus criou o tempo. Tic-tac, tic-tac. Em Gênesis, Deus criou o tempo. Deus criou o tempo. Aleluia, pois tudo Deus criou. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Bom dia, amadas irmãs. Estamos começando a nossa leitura bíblica nesta terça-feira, dia 30 de setembro, último dia do mês. Olha como passa rápido, né, gente? Nós fizemos o voto em 1º de janeiro de ler a Bíblia e já estamos terminando, né? Ó Senhor Jesus, por isso é importante, irmã, você se comprometer com Deus. Quando você se compromete e você cumpre, é tão bom, e nós dependemos do Senhor, viu? Para ler a Bíblia, não pensa que é pelo nosso esforço, não. Foi muita luta, né? Muita dependência do Senhor, aí orando, Senhor, nos ensina a remir o tempo, nos ajuda, né? E a gente está aqui por conta disso, porque nós dependemos do Senhor também para ler a Bíblia, certo? Então, é possível, irmãs? Sim, é possível, né? Basta você querer, o Senhor te dá toda a condição aí para você cumprir o seu voto, tá? Senhor Jesus, nós te agradecemos porque nós não conseguimos fazer nada sem o Senhor mesmo, não. Senhor, nós agradecemos e te louvamos porque nós chegamos até aqui porque dependemos do Senhor. Ó Senhor Jesus, tantas e tantas lutas, Senhor, mas tantas e tantas vitórias, nós vencemos, né? Graças ao Senhor. Muito obrigada por nós estarmos aqui nessa manhã de terça-feira,
para desfrutarmos um pouco mais da Tua palavra. Nós te louvamos também pelo Redentor, pela Tua promessa, pela Sua aliança, que o Senhor não pode mentir, o Senhor fez uma aliança para toda a eternidade com a gente, e o Senhor está cumprindo dia a dia. Obrigada pelo sangue de Jesus Cristo, que nos limpa de todo pecado. Hoje nós podemos nos lavar no sangue do Cordeiro. Ó Senhor, ainda somos pecadores, nós dependemos desse sangue precioso de Cristo para nos lavar, para nos aproximarmos do Senhor, para entrarmos no Santo dos Santos. Nós não podemos entrar sem esse sangue precioso. Por isso nós valorizamos, Senhor, toda a sua obra redentora. Senhor, nós podemos entrar no Santo dos Santos, podemos falar com o Senhor, porque Jesus pagou um preço para nos resgatar. Nós somos comprados pelo sangue precioso de Cristo. E nós te agradecemos, Senhor. O que podemos dizer para o Senhor? Não temos palavras para agradecer tão grande salvação que o Senhor nos proporcionou. Obrigada, muito obrigada, Senhor Jesus. Amém. Então, podemos começar a nossa leitura bíblica de hoje. Você já abriu sua Bíblia? Vamos ler, então? Hoje nós vamos ler os capítulos 60 a 62. Então, vamos lá. Isaías é muito interessante, porque ora ele fala do presente, né, que é a situação que a gente viu ontem, do povo, todo o povo confessando, aquilo era algo atual. E no mesmo capítulo fala sobre a promessa de Jesus Cristo, já mostrando algo que vai acontecer no futuro. E hoje também ele está falando sobre a Nova Jerusalém, que é algo que vai acontecer na eternidade futura. Então, é bastante interessante e a gente precisa ler com atenção, né? Buscar também Bíblias de estudo, né? Confiáveis, para que a gente possa se aprofundar na leitura, né? Então, eu faço uso de algumas Bíblias, né? Eu uso a King James, uso também a Bíblia anotada, e também o conhecimento que a gente adquiriu aí com tantos anos de vida de igreja, a gente adquiriu aí através dos livros, né? Da editora Vida da Vida, a gente adquiriu bastante conhecimento, graças ao Senhor, da vida da igreja. Então, a gente usa tudo isso para poder estar falando com vocês aqui. Amém. Então, vamos falar hoje sobre a glória da Nova Jerusalém, capítulo 60, versículo 1. Levantem-se, resplandeça, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor está raiando sobre você. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. As nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Percebe que aqui no versículo 3 fala que as nações se encaminham para a sua luz, né? Ó Jerusalém. E os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Isso já se referindo à pregação do Evangelho, né? Quando a verdade vem para as nações, isso já é a profetizando aí, pregação do Evangelho a todas as nações, né? Versículo 4. Levante os olhos ao redor e veja. Todos se reúnem e vêm até você. Os seus filhos chegam de longe e as suas filhas são trazidas nos braços. Ao ver isso, você ficará radiante de alegria. O seu coração baterá forte e se dilatará de júbilo, porque você receberá a abundância do mar e as riquezas das nações serão trazidas a você. O seu território ficará coberto por uma multidão de camelos e dromedários de Midian e de Efa. Todos virão de Sabá
trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se reunirão junto de você. Os carneiros de Nebaiote a servirão, serão aceitos ao serem oferecidos sobre o meu altar, e eu tornarei mais glorioso o templo da minha glória. Nos versículos 5 e 6, nós vemos que não só os judeus vão estar na Nova Jerusalém, mas também as nações gentílicas, né? Nós vamos estar também lá no reino com o Senhor, né? Porque na Nova Jerusalém estarão os remidos. Nós também, gentios, né? Remidos do Senhor, estaremos lá. Amém, graças a Deus. Versículo 8. Quem são esses que vêm voando como nuvens e como pombas voltando ao pombal? Versículo 9. Certamente as terras do mar me aguardarão. Virão primeiro os navios de Tarsis, para trazerem de longe os seus filhos a Jerusalém, e com eles a prata e o ouro para a santificação do nome do Senhor seu Deus e do Santo de Israel, porque ele revestiu você de glória. Estrangeiros edificarão as suas muralhas, e os seus reis a servirão, porque no meu furor eu a castiguei, mas na minha graça tive compaixão de você. Os seus portões estarão sempre abertos, não serão fechados, nem de dia nem de noite, para que lhes sejam trazidas as riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis, porque a nação e o reino que não a servirem perecerão. Sim, essas nações serão totalmente arrasadas. Versículo 13. A glória do Líbano virá a você. O cipreste, o olmeiro e o bucho conjuntamente, para adornarem o lugar do meu santuário, e farei o glorioso lugar em que descansem os meus pés. Também virão e se inclinarão os filhos dos que a oprimiram, todos os que a desprezaram, se prostrarão até as plantas dos seus pés e a chamarão cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Aqui nós vamos ver do versículo 15 até o versículo 22, o Senhor fala sobre as glórias do reino milenar. E o Senhor contrasta as glórias do reino milenar com a condição inglória de Israel antes do exílio. Versículo 15. Você era uma cidade abandonada e odiada, um lugar onde não passava ninguém. Mas eu farei de você uma glória eterna, uma alegria de geração em geração. Você mamará o leite das nações e se alimentará ao peito dos reis, e saberá que eu sou o Senhor, o seu Salvador, o seu Redentor, o poderoso de Jacó. Então, o Senhor está mostrando aqui a riqueza que vai ser o milênio, né? Então, de uma maneira que eles possam entender, né? Então, no versículo 17, ele diz: em vez de bronze, eu lhe trarei ouro. Em vez de ferro, eu lhe trarei prata. Em vez de madeira, bronze. Em vez de pedras, ferro. Farei com que a paz seja o seu inspetor e com que a justiça seja o seu opressor. Nunca mais se ouvirá falar de violência na sua terra, nem de ruína ou destruição em seu território, mas as suas muralhas você chamará salvação, e aos seus portões, louvor. Nunca mais o sol será a sua luz durante o dia, e o resplendor da lua nunca mais a iluminará, pois o Senhor será a luz perpétua, e o seu Deus será a sua glória. O sol nunca se porá, e a sua lua nunca minguará, porque o Senhor será a sua luz perpétua, e os dias do seu luto chegarão ao fim. Essas são as promessas para a Nova Jerusalém. Né? Versículo 21. Todos os do seu povo serão justos, e para sempre herdarão a terra. Serão renovos que eu plantei,
obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O pequeno virá a ser 1000, e o menor uma nação forte. Eu, o Senhor, farei com que no tempo certo isso logo se cumpra. Amém. Nós não vemos a hora, né, de estar lá. Né? Primeiro no reino milenar, depois na Nova Jerusalém. Amém? Vem com a gente. Não assista ao nosso destino, nós estamos indo para lá, para o reino. Amém. Agora vamos ver as boas novas da salvação, capítulo 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Versículo 5. Estranhos se apresentarão e apacentarão os rebanhos de vocês. Estrangeiros serão seus lavradores e vinhateiros. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor e serão conhecidos como ministros do nosso Deus. Comerão as riquezas das nações e se orgulharão do que era a glória delas. Em lugar de vergonha, vocês terão dupla honra. Em lugar da afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio a iniquidade do roubo. Em fidelidade lhes darei a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A posteridade deles será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são família bendita do Senhor. Tenho grande alegria no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação, me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias, porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações. Aqui nós vemos do começo ao fim, né, do versículo 1 até o 11, é mencionado a Nova Jerusalém, né, com os remidos, tanto os judeus como de todas as nações estarão juntos, e ali haverá paz por toda a eternidade, né? Então, almejamos aí a Nova Jerusalém, descer do céu para que isso aconteça, né? Todos nós estaremos juntos servindo ao Senhor por toda a eternidade. 62 continua falando sobre Jerusalém, a noiva do Senhor. Vamos lá. Esse é o título, Jerusalém, a noiva do Senhor. Capítulo 62, versículo 1. Por amor de Sião, não me calarei. Por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que a sua justiça saia como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a sua justiça, ó Jerusalém, e todos os reis contemplarão a sua glória. E você será chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Olha, só o Senhor
O Senhor vai dar esse novo nome, tá certo? Você será uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Nunca mais a chamarão de abandonada, e a sua terra não será mais chamada de arrasada. Você será chamada de minha delícia, e a sua terra de casada. Olha só. Porque o Senhor se delicia em você, e a sua terra se casará. Porque como o jovem se casa com a moça, assim os seus filhos se casarão com você. Como o noivo se alegra com a noiva, assim o seu Deus se alegrará com você. Está dizendo a cidade, né? Mas se referindo ao povo, né? Que habita nela. Todo esse capítulo aqui está se referindo ao reino milenar, né? Nós vimos o 61 se referindo a Nova Jerusalém. E agora nós estamos vendo a Jerusalém noiva, né? Se referindo ao reino milenar antes da Nova Jerusalém. Versículo 6. Sobre as suas muralhas, ó Jerusalém, pus guardas, que jamais se calarão, nem de dia nem de noite. Vocês que farão com que o Senhor se lembre. Não descansem, nem deem a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. O Senhor jurou pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso: nunca mais darei o seu cereal como alimento para os seus inimigos, nem os estrangeiros beberão o seu vinho, que você produziu com tanto trabalho. Mas aqueles que ajuntam o cereal serão os que comerão louvando o Senhor, e os que recolhem as uvas beberão o vinho nos átrios do meu santuário. Passem, passem pelas portas, preparem o caminho para o povo. Aterrem a estrada, tirem as pedras, levantem um estandarte para os povos. Eis que o Senhor fez ouvir até os confins da terra estas palavras. Digam à filha de Sião: eis que vem o seu Salvador, com ele vem a sua recompensa. Diante dele vem o seu galardão. Eles serão chamados de povo santo, remidos do Senhor. E você, Jerusalém, será chamada de procurada, cidade não abandonada. Amém. Que nós vemos, né, o amor, né, do Senhor para com o seu povo, e no reino milenar haverá esse casamento, né, de Deus com o seu povo, né, que é a igreja. Então, tanto os judeus como os gentios, né, que receberam o Senhor como seu único e suficiente Salvador, e cresceram, né, e permitiram que o Senhor trabalhasse neles, né, crescesse no seu interior, né, e tivesse seu interior transformado. Esses serão os que vão estar nas bodas do Cordeiro, né? É o que se refere aqui no capítulo 62, cujo título é Jerusalém, a noiva do Senhor. Amém? Nós almejamos isso, né? Estar lá no reino com o Senhor. Amém. Queridas e amadas irmãs, estamos terminando aqui a nossa leitura bíblica da primeira parte, e agora a irmã Lene dá continuidade com Salmos, Provérbios e o livro de Filipenses. Aguardo vocês até amanhã, se Deus quiser. Tenham uma boa terça-feira na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau. Até amanhã. Bom dia, irmã Vera. Continuando com a leitura bíblica. Hoje vamos ler Salmos capítulo 72, Provérbios capítulo 24, versículos 11 e 12, e a carta de Paulo aos Filipenses capítulo 2, versículos 1 ao 18. Vamos iniciar a leitura com os Salmos, que diz assim: o rei justo e o seu reinado eterno. Considere ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Que ele julgue o teu povo com justiça e os teus aflitos com retidão. Os montes trarão paz ao povo, também
as colinas atrarão com justiça. Que o rei julgue os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague o opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua, através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que rega a terra. Que em seus dias floresçam justos e haja abundância de paz até que cesse de haver lua. Domine ele de mar a mar e desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto e os seus inimigos lambam o pó. Que os reis de Tarsis e das ilhas lhe paguem tributo, os reis de Sabá e de Sebá lhes ofereçam presentes, e todos os reis se prostrem diante dele, todas as nações o sirvam. Porque ele livra os necessitados que pedem socorro, e também os aflitos que não têm quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos necessitados e salva a alma dos que precisam de auxílio. Ele os redime da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Viva o rei, e que ele dê ouro de Sabá, que continuamente se faça por ele oração, e o bendigam todos os dias. Haja na terra abundância de cereais, que ondulem até o alto dos montes. Sejam os seus frutos como os do Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Que o nome do rei permaneça para sempre, e que prospere enquanto só brilhar. Que todos sejam abençoados por meio dele, e que todas as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que faz maravilhas. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Aqui termina as orações de Davi, filho de Jessé. Agora vamos ler os Provérbios, capítulo 24, versículos 11 e 12, que fala assim: liberte os que estão sendo levados para a morte e salve os que cambaleiam ao ser levado para a matança. Você poderá dizer: não sabíamos de nada. Mas será que aquele que pesa os corações não o perceberá? Aquele que atenta para a sua alma não ficará sabendo? E não pagará ele a cada um segundo as suas obras? Agora, vamos ler Filipenses, capítulo 2, do 1 ao 18. Exortação ao amor fraternal e à humildade. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retirado a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E conhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra,
e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, perseverando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Amém. Até amanhã com mais uma leitura bíblica. Graças ao Senhor, uma leitura rica. Vamos terminar o capítulo 2 de Filipenses amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Fique na paz, que vem do nosso Senhor. Bom dia! Não prometeu Deus céu sempre azul, nem mar de rosas, brisa do sul, com sol sem chuva, riso sem dor, gozo sem choro, paz sem labor. Não prometeu não vermos jamais. Fiz tentações e lutas e ais. Tampouco disse não haverá muitos encargos, vidas pesar. Mas prometeu descanso em labor, luz para acender, diário vigor, graça e socorro na provação, amor infinito e compaixão. Não prometeu trilhar amplidão, jornada fácil sem direção. Não haver montes para galgar, rios rochosos para cruzar. Mas prometeu descanso em labor, luz para acender, diário vigor, graça e socorro na provação,